Sim, mas toda vez que falou-se em reforma política do Brasil, sempre foi para fugir de algum outro tema. Né? Ah, corrupção, petrolão, reforma política. Ah, mensalão, reforma política. Ah, Flávio Rachadinha, reforma política. A gente tem que pensar muito assim para não usar a reforma política tão necessária no Brasil como um subterfúgio para fugir do problema que está no nosso nariz. Então, nós temos problemas graves para serem enfrentados agora. E pensar numa reforma política, mas tem que pensar numa reforma política de um jeito muito engajado, com a participação da população. Porque senão vai piorar. A última reforma que teve piorou. Piorou, gente. Piorou, foi péssima, tanto a política quanto a eleitoral. Foi péssima. Ao invés deles darem um remédio para curar o paciente da corrupção, eles mataram o paciente. E aí criaram o fundão. Então, eles impediram as pessoas, as empresas de doarem de forma honesta. Cortaram tudo e criaram um fundão. O que tinha que ter feito? Parece bem preguiçoso isso, né? Preguiçoso. O que tinha que ter feito? Vamos fazer o seguinte. As empresas podem doar. Beleza, normal. Só que caixa 2 é corrupção. Pegou caixa 2, cana. Resolveu o problema. Caixa 2, corrupção. Pegou caixa 2, cana. Pronto. Pois é. Mas parece simples, né? Deveria ser, né? Deveria ser. E aí criaram o fundão e, enfim, tudo que vocês já sabem em relação a isso. Eu acho que a gente tem que rever essa lei o mais rápido possível. Tanto que ficam acreditando em besteira de WhatsApp, sabe? Gente, cada idiotice que eu falo, como é que gente inteligente não para pra pensar num trem desse? Tem coisa que você bate o olho e já sabe que é mentira, e os caras acreditam. Esses dias espalharam no WhatsApp que eu fui do PT. Cara, eu tenho cara de quem foi do PT. Eu sou direita raiz, eu sempre fui direita, sempre fui liberal. Os caras são muito loucos, assim. E tem gente que vem me perguntar, Joyce, verdade que foi do PT? Eu falei, what? Eu? Que mané PT? Né? Aliás, eu só tô em partido porque a gente é obrigado a estar em partido. Prova, inclusive, do que a gente conseguiu construir nesses 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro com o Trump. Porra, a gente tirou do papel ali coisa que estava parada há 20 anos como centro de lançamento de Alcântara. Sabe quantos países no mundo lançam satélites para o exterior? Não, quase nenhum. É um seletíssimo grupo. E a gente vai abocanhar uma pequena porcentagem desse mercado, que isso daí já vai significar, cara, alguns bons bilhões de dólares, justamente num dos locais mais pobres do Brasil. Se tem um local onde tem tudo para sair da pobreza, é Alcântara, no Maranhão. Porque do lado, aqui na Guiana Francesa, tem uma cidade chamada Curru. E os caras, hoje em dia, é a melhor renda per capita da América Latina. É a cidade de Curru, cerca de 26 mil dólares a renda per capita lá, justamente porque tem um centro de lançamento. Porra! E o Brasil tem tudo. É uma daquelas coisas que você não acredita. Tu fala assim, cara, que potencial que o Brasil tem. 260 dias de sol por ano, então o cara pode lançar foguete praticamente o ano inteiro. É próximo da linha do Equador, isso economiza combustível. Com um tanque de combustível menor no foguete, você acopla mais satélites, ou seja, cada lançamento fica mais barato. E aí as oportunidades viram as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem 2 exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi o nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Tem gente que eu já ouvi falar, pô, vocês saem de lá com as emendas e cheio de mala, não existe essa parada, entendeu? Existe sim, pô, e lá no... Ah, não, o Gedel, tu quer falar? Mas aí, pô, é outra parada lá que uma emenda eu diferente. Eu não sei como é que ele arrumou aquela porra daqueles 53 milhões lá. Essas porra desses escândalos aí, eles continuam andando por lá? Ou eu quero dizer assim, deu prosseguimento? Cadê o Queiroz? O que ele tá fazendo Queiroz agora? Queiroz tá em casa, indo à praia, fazendo churrasco, dando um tapa na cara da sociedade brasileira. Essa é a verdade. Vai acontecer porra nenhuma com o Queiroz. Ponto. Acabou. Ele tem a justiça do país, ela oferece uma série de vantagens e brechas. Então você acaba conseguindo escapulir por um lado e pelo outro, entendeu? Então, eu sou contra isso. Pô, você vai ser condenado a 200 anos, sabendo que no Brasil ninguém fica preso mais de 30. Então, pra quem tu condenou o cara para 200 anos, irmão? Pô, o Cunha tá na rua. Tá todo mundo na rua. É verdade. Entendeu? Então, o país, o Brasil, cara, ele é frouxo. Ele é frouxo nesse sentido, entendeu? Há 10 dias atrás, 10 não, há 7 dias atrás, eu tuitei uma parada que eu falei assim, já os direitos humanos, as ONGs,
os coletivos, vão transformar o Lázaro num herói. Já estavam tentando, né? Falando que ele era Porra, vítima da agora sociedade. já é vítima da sociedade, já falaram que, porra, a integridade física dele, que o caramba, já, sabe, o cara já vai transformar, porque o país o Brasil, ele é assim, entendeu? Passou do tempo, irmão. Não pegaram o cara começa a se tornar um Robin Hood da parada e vai, porra, é capaz de se entregar, fazer um livro, faz um filme, faz não sei o quê e vai embora, entendeu? Sim. Então, é difícil, como é que, porra, é complicado você querer combater o sistema. Muitas vezes, então, da mesma maneira, e eu nunca neguei isso, da mesma maneira que o Bolsonaro me ajudou a me eleger, porque me ajudou a me eleger, né? Eu também ajudei ele, porque quando ele era aquele palhaço que vinha aqui para São Paulo, o Bolsonaro morria de medo do PT. Então ele vinha para São Paulo, porra, Frota, agiliza aí um carro, um blindado, chama uma rapaziada para ir com a gente, porque ele sempre vinha para São Paulo, tinha aquele frenesi todo no aeroporto, aí levava ele para Jovem Pan, depois levava ele para Rede TV, ele fazia, né, a parada que ele sempre foi o cara, meu irmão, de sentar contigo, comer ali, junto, não sei o que, coisa e tal. Na hora que o bicho ganhou, ele esqueceu todo mundo. Sim. Ficou todo mundo Aí que tá o problema, assim. Essa é uma disfunção do sistema da gente. O Brasil tem partido demais. Tem. Né? Não é razoável que a gente tenha 30, 35, 25, 20. Eu acho que assim, o que representaria de fato visões diferentes da política no Brasil? 5. Tá, já tá ótimo. 6. Nossa, nem O sei que se é tem isso aí. o interessante é que você tá falando isso, pensa de vamos lá, se a gente fosse fazer uma dicotomia, tu pensa de um lado e a gente ouviu a mesma coisa de um cara que pensa do outro lado. Então parece ser Consenso. Mas esse cara do outro lado, ele pode discordar em tudo de mim na visão de mundo, mas ele tem uma visão de mundo. Esse cara, que eu posso até imaginar quem é. Mas não importa se esse cara tem uma visão de mundo. É diferente da minha, mas ou seja, ele representa uma certa visão. Faz sentido ele estar num partido. E o partido dele provavelmente representou isso nas eleições. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que a gente concorda nisso? Porque quem é diferente, quem discorda disso, normalmente é de partido que você não sabe o que é. Você sabe o que é o partido desse cara. É Você verdade. pode concordar ou discordar, mas você verdade. sabe o que é. As pessoas que votam em mim ou discordam de mim sabem quem eu sou, sabem o que eu defendo, o que o meu partido defende. Agora, a maioria absoluta dos partidos estão no governo hoje e vão estar no governo amanhã. Mesmo sendo os governos completamente diferentes. Besteira, isso aí. Os privilégios com a Previdência nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis, essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria, nós reduzimos. O que são privilégios? São privilégios é o seguinte, antigamente o sujeito se aposentava ganhando 70 mil reais, porque ele a vida toda ganhou 70 mil reais. Ganhava, estava aqui no Supremo, no Judiciário, num lugar qualquer aqui, e tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população. Entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais. Por exemplo, um salário médio aqui na Esplanada, a aposentadoria média era, particularmente no Judiciário, era mais de 20 mil reais. E a aposentadoria média do brasileiro era R$1.000, era um salário mínimo lá embaixo. Então ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda 20 vezes mais que o outro, por que na velhice você tem que garantir esse privilégio? Ele que tivesse juntado dinheiro. Quem tem poder define quanto ganha. Então, quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público, até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para a iniciativa privada. Um ganhava 6 vezes, 5 vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso. Nós encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será, se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, esse excesso de salários em relação à média da população. O que você fala é que se não for aprovado por uma reforma administrativa,
Isso daí tende a continuar, Isso por exemplo. continuaria. Essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo. Um é advogado, o outro é advogado. Os dois iguais, tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha 6 vezes mais do que o outro, 5 vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu não. Eu quero ir para o setor privado, porque o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor. Imagina assim, Perinão, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim, a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim,